10 horas 9 minutos, estamos de volta com o CBN Campo Grande desta quinta-feira. E um dos assuntos em alta, durante essa pandemia do novo coronavírus é o auxílio emergencial que está sendo prestado pelo governo federal às pessoas, aí o auxílio de R$600. Muitas pessoas ainda na fila para receber, com pedidos em análise ou negados, sem saber o que fazer para recorrer e tentar de novo. Também tem o atendimento e a realização de perícias do INSS para aposentadoria e pedido de seguro-desemprego, ou então afastamento por doenças, estão entre as principais dúvidas de quem precisa do serviço. E hoje, para explicar como funciona todos esses procedimentos, nós vamos conversar com a coordenadora titular do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário pelo Estado de Mato Grosso do Sul e também da região Centro-Oeste, a Juliane Penteado. Juliane, seja bem-vinda à Rádio CBN, bom dia. Bom dia, Ginês, bom dia a todos os ouvintes, muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por atender a nossa demanda aqui. Juliane, muita gente reclama, por exemplo, vamos começar pelo auxílio aí dos R$600, é um auxílio importante para muitas famílias que se veem nesse momento complicado, mas o aplicativo, às vezes, fica mostrando ali uma mensagem dizendo que está em análise. O que o cidadão pode fazer numa situação dessa? É possível que o aplicativo mostre essa mensagem, mesmo com o benefício já aprovado? Enfim, o que a pessoa pode fazer numa situação dessa? Olha, Ginês, essa pergunta é bem pertinente, porque nós temos visto, de fato, algum descontrole com relação ao pagamento desse auxílio emergencial, As pessoas estão fazendo a solicitação e elas recebem sempre uma em análise que parece que nunca é feita. A gente sabe que esse auxílio emergencial, ele tem alguns critérios e requisitos que foram definidos pela própria lei que o criou, que é a Lei 13.982. Mas a gente pode colocar aqui para o público que nos assiste que aqueles que se encontrarem com uma não resposta, e se essa não resposta supera o prazo de 30 dias, ou se houve uma negativa até por algum critério que não tenha sido considerado, como, por exemplo, um CPF que está divergente, com relação, às vezes, à própria renda, e caso essa pessoa se indigne com esse resultado, porque eventualmente ele possa estar contrário ao fato em si da vida da pessoa. Eu vou dar um exemplo. Às vezes ela coloca lá que a renda dela ela está dentro do critério de renda, mas o auxílio foi negado porque considerou que a renda dela superaria aquele critério. Essas são questões que podem ser judicializadas. O que é judicializar? É levar ao Juizado Especial Federal através de um pedido que pode ser feito por esse trabalhador, ou na verdade esse cidadão, mesmo sem o auxílio de um advogado. E essas pessoas podem fazer isso buscando a própria Defensoria Pública para fazer esse auxílio, tá? Então é uma informação que eu gostaria de dar para as pessoas, porque nesse momento, como são pessoas extremamente vulneráveis e que realmente precisam desse benefício para atender suas necessidades básicas agora nesse período tão difícil e do critério econômico especialmente, elas podem buscar os seus direitos para o pagamento desse auxílio emergencial. Então são vários pontos que podem ser judicializados, critérios que podem ser questionados no não pagamento desse auxílio emergencial. Então, se elas estão, repetindo, com um valor, o benefício não foi concedido e elas entenderem que elas teriam direito porque a renda não está constando de forma adequada no cadastro, ou houve algum equívoco na avaliação, ou até mesmo não houve a resposta, todas essas questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, que pode, assim, acionar. Essa ação, ela tem que ser proposta, é uma ação judicial, ela tem que ser proposta contra a União Federal e a Caixa Econômica Federal.
que são a parte legítima, né, para figurar aí nessa ação. Juliane, uma outra questão também que entra aqui e muita gente pergunta para a gente é a questão em relação aos valores recebidos, né? Por exemplo, os pais, né, que são aí arrimos de família, que são aqueles que sustentam a casa. Eles têm direito a uma quantia maior que R$600, por exemplo, ou não? Também é uma excelente pergunta, porque a lei 13.982, a portaria e as portarias que definiram, elas não incluíram o pai, colocaram apenas com a nomenclatura mãe monoparental. Mas nós sabemos que tem muitos homens que têm uma vida, os seus filhos criam seus filhos sozinhos sem auxílio de uma companheira. E pelo princípio da isonomia, que é um princípio da igualdade, um princípio constitucional, nesse sentido, esse critério de desigualdade, ele não se presta, ele não está de acordo com os fatos. Essas pessoas também podem buscar a equiparação, esses homens que se encontrarem nessa situação de monoparentalidade. O que é monoparentalidade? É um homem, pai solo, né? O pai sozinho, não tem uma companheira e que cuida dos filhos, cria seus filhos sozinho. E ele também pode exigir aí uma judicialização, fazer uma ação judicial para buscar essa equiparação. Lembrando, Ginês, que essa situação foi levada para a Câmara e para o Senado, já passou através do PL 873, para incluir essas pessoas, foi aprovado nas duas casas e ficou aguardando a sanção do governo federal, através do presidente da República, a sanção desta lei. Então ela já está aprovada e ela é uma lei, inclusive, que além de incluir o pai solo e ampliar o número de pessoas da informalidade disponíveis para receber esse auxílio emergencial, ela também definia critérios para o trabalhador rural. Porque também é importante colocar aqui, para quem nos ouve, que as pessoas que são trabalhadores rurais, os segurados especiais, as pessoas que vivem em regime de economia familiar, o auxílio emergencial que está posto hoje, que está no aplicativo, ele não inclui o segurado especial, que é aquele trabalhador de pequena economia familiar, o pequeno produtor que vive da sua própria subsistência, eles não estão incluídos. E o que isso pode acontecer com eles no futuro? Quando eles solicitam o auxílio emergencial e fazem o cadastro do aplicativo, eles acabam colocando ali que eles estão na informalidade e se colocam em outros critérios. Pode ser que eles recebam auxílio, eles vão receber, mas isso pode prejudicá-los no futuro para uma eventual aposentadoria. Entendi. Porque eles vão estar fazendo prova contra eles mesmos. Eles vão estar dizendo, eu sou um trabalhador informal e não um segurado especial. E a gente sabe que esse cadastro, ele vai ficar no banco de dados do INSS, do DataPrev, que é o banco de dados do INSS. E futuramente, quando eles forem pedir uma aposentadoria rural, o INSS vai usar isso contra eles, dizendo, mas você descaracterizou a sua atividade aqui. Então a gente se preocupa com todas essas armadilhas, né, jurídicas que a gente pode falar, que não são propositais, é lógico que não se pensou isso dessa forma, mas a gente, enquanto advogado e profissional do direito, a gente já vislumbra, pela experiência que a gente tem, o que isso pode trazer de consequências futuras. Pode causar problema, né? Pode causar problemas. Juliane, mais uma pergunta, a última aqui para a gente encerrar, que também é uma demanda que está vindo bastante aqui para a redação. Quem tem, por exemplo, uma perícia agendada do INSS durante este momento de suspensão dos atendimentos, seja para dar entrada no pedido de aposentadoria, né, ou então na questão de uma licença médica, a gente não sabe quando que a pessoa pode ficar doente ou não, auxílio-doença, o que deve fazer nesse momento? Quem já teve essa perícia agendada, ela pode aguardar a resposta, né? E ela não pode ter a suspensão. Mas o que aconteceu agora essa semana passada? O INSS definiu uma portaria que autoriza que essas pessoas que estavam com benefício concedido de auxílio-doença e que tinham data para terminar, por exemplo, vamos supor que a data de cessação do auxílio seria no dia
20 de abril. E ela teria que fazer um pedido de prorrogação, só que estava tudo fechado. O que o INSS fez agora? Ele autoriza que essa prorrogação, ela aumentou de 2, que era a regra, para até 6 vezes. Tá? Então a pessoa pode fazer vários pedidos de prorrogação até o número de 6 vezes e ela não terá o seu benefício suspenso. Para fazer essa prorrogação, ela não precisa juntar um novo atestado, porque ela vai fazer isso tudo pelo portal. Quando a pessoa entra lá no meuinss.gov.br, ela vai entrar com o login, que é o número do CPF, com a senha que ela já criou, ela precisa ter essa senha, vai entrar lá em agendar perícia, aí vai aparecer uma outra tela, pedido inicial ou pedido de prorrogação. Ela vai em pedido de prorrogação e faz o pedido de prorrogação. Lá ela não precisa anexar um novo atestado, porque pela última portaria definiu-se que ela pode fazer a prorrogação até o número de 6 vezes, tá? Então é automático. Pandemia. É um automático, mas não é um automático que não precisa do requerimento. Tem que ser feito o procedimento. Ela tem que fazer esse procedimento. Ela não pode ficar esperando a data acabar e simplesmente não prorrogar. Ela tem que fazer esse mecanismo que eu disse agora. Ou seja, entra lá, faz o pedido de prorrogação. É simples, mas tem que ser feito. Isso, é automático, mas ela tem que fazer esse acionamento, né, no sistema, senão ela não vai ter a prorrogação. Perfeito. Eu conversei com a coordenadora titular do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário pelo estado de Mato Grosso do Sul e da região Centro-Oeste, Juliane Penteado, trouxe informações preciosas para a gente. Juliane, muito obrigado, um ótimo dia para você. Eu que agradeço, bom dia a todos. 10h21.